5, o som de Itaenga que o Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Estamos no ar nesta segunda-feira, uma nova semana que se inicia. É 18 de maio de 2026. É mais um dia que fez o Senhor, Deus Pai tão poderoso e abençoador. Você ligado, você antenado na rádio do seu coração, Itaenga FM. É a voz do campo, é a voz da cidade. Olha, estamos aqui com os que representam aqui o Condica de Lagoa de Itaenga. Vamos conversar com o pessoal, né, que representa essa instituição respeitadíssima em nosso município. E Edna chegou por aqui. Boa tarde, Edna do Condica. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes de Lagoa de Itaenga. É um prazer imenso estar aqui novamente, né, transmitindo a importância do 18 de maio e outros assuntos aqui do Conselho, né, do Conselho da Criança e do Adolescente. O Condica sempre está empenhado aí, né, de estar acompanhando os demais órgãos, né, que representam a criança, o adolescente em nosso município, é isso? Isso, Júlio, é um trabalho que a gente desenvolve, né, desde 1990, né, desde a criação do Conselho, e a gente sempre tem desempenhado para estar trabalhando, né, na questão da violência, de abuso e exploração sexual, né, onde a gente faz as campanhas, né, palestras dentro das escolas, né, junto com toda a rede. A gente tem feito um trabalho brilhante aqui para levar para a população a importância de denunciar, né, e não se calar diante dos fatos que acontecem. Ô Edna, esse microfone fica com você e esse outro fica aqui com aos demais, né, que estão aí acompanhando o nosso programa pela Itaenga FM em 98.5, é a voz do campo, é a voz da cidade. E hoje é o 18 de maio, que simboliza o Dia Nacional de Combate, né, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Essa data, o que ela realmente simboliza? A própria sociedade, Edna, tem entendido a mensagem que vocês têm destacado sobre esse dia? Júlio, eu tenho certeza que a população... Agora sim. Tenho certeza que a população entendeu o nosso recado, nossa mensagem, né? Essa data ela foi escolhida em memória da menina Araceli, né, que foi vítima de um crime brutal, né, que chocou o país. Né? Desde então, o dia tornou-se um símbolo de luta pelos direitos da criança e do adolescente, incentivando a toda a sociedade a proteger e acolher e denunciar, né, situações de violência. Então, a gente vem fazendo esse trabalho junto com o Conselho Tutelar, com o CRAS, com o CREAS, sociedade civil, né, especialmente, que trabalha diretamente com esse público, né, e então a gente leva o recado, leva a mensagem e os trabalhos desenvolvidos também dentro dos projetos sociais. Na outra ponta da mesa aqui contamos também com Zailton, né? Daqui a pouco também a Preta vai também mencionar sua participação, seu entendimento sobre esse tema que é delicado, é sensível e também é polêmico. Zailton, que representa o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, Zailton, tem de fato levado a mensagem certa para o entendimento da população dentro desse tema tão discutido anualmente, ou seja, também, eu acho que esse tema daí é explorado por vocês durante todo o ano, né? Não somente nessa data 18 de maio. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itaenga FM. Sim, Júlio, o Conselho Tutelar ele tem uma grande colaboração e participação, né, nessa área onde envolve os direitos fundamentais da criança e do adolescente.
E nós temos feito sim esse trabalho de conscientização nas palestras, né? Passando pelas escolas, e na qual é muito importante a gente mencionar aqui, como a Edna bem falou, essa data, 18 de maio, a importância dessa data, que virou um macro, né? Pelo ocorrido que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, o caso da criança Araceli, e a partir do ano 2000, o dia 18 de maio, ele ficou instituído o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então hoje é muito importante, né, toda a sociedade tomar conhecimento, se conscientizar que essa nossa caminhada, essa nossa manifestação nas ruas principais do nosso município, é uma caminhada que representa o luto para que nenhuma outra criança ela venha passar ou ser mais uma Araceli, né? É isso aí, Júlio. E Preta também está por aqui, a irmã Preta, que já, eu acho que a irmã Preta tem feito aí parte do Condica desde esse tempo todo, né? Eu acho que ela faz parte da primeira geração, né? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os itenguenses. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos aqui representando o Condica, juntamente com a Edna, para a gente estar falando de um tema, né, tão importante, né, de ser falado. A gente precisa falar, sensibilizar a população de algo que infelizmente aconteceu. A gente não queria estar aqui hoje falando disso, né, mas infelizmente aconteceu, né, no caso de Araceli, e a gente estamos aqui nessa luta, juntamente com toda a rede, dizendo à população de Lagoa do Itaenga, né, que violência sexual de crianças e adolescentes é crime. E estou aqui realmente nessa luta, sou militante da política da criança e adolescente já faz algum tempo, e estamos aqui juntos, trabalhando nessa militância pelo bem, né, para proteger nossas crianças e adolescentes. Então, eu sou muito grata, né, porque tive essa oportunidade de estar, sou militante, sou estudante de serviço social, luto pela causa e vou continuar lutando, com certeza, porque nossas crianças e adolescentes precisam de proteção. Luto pela causa porque eu tenho criança, tenho sobrinho, e a gente precisa lutar pela causa para que nossas crianças possam ser protegidas e não venham passar por essas situações que muitas crianças hoje passam na nossa cidade, no nosso Brasil, infelizmente. Zailton, qual realmente a diferença, né, entre ali o abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes? E por que é importante não confundir os termos, né? Porque a sociedade fica ouvindo, vocês têm levado essa mensagem, mas tem essa diferença daí, né, entre a exploração e também o abuso. É verdade, Júlio, é uma pergunta bem pertinente, né? A gente poder aqui esclarecer o que de fato caracteriza um abuso sexual e uma exploração sexual, né? O abuso sexual, Júlio, é aquele que o agressor, ele comete o ato para se satisfazer. Isso aí caracteriza o abuso sexual, deixando bem claro que o abuso sexual, ele não só ocorre, ele não só acontece através da penetração. E sim, existem diversas formas do abuso sexual, por pressão psicológica, pelo toque. E a exploração sexual, Júlio, é aquela que ocorre quando o aliciador, ele obtém o ato para obter lucros financeiros. Então aí fica uma explanação de uma diferença de fato, o que é uma exploração sexual e um abuso sexual. O abuso sexual é aquele onde o agressor, ele comete para se satisfazer. E a exploração sexual é aquela onde ele faz para obter lucros financeiros. Ô Edna, apesar da gente ver tantas políticas públicas, né, voltadas para esse público, criança e adolescente, tantos projetos sociais, né, que acolham essas crianças e adolescentes do nosso município, mas a gente tem visto que ainda há crianças vulneráveis, né, à ação do abuso e à exploração sexual. Como vocês têm enxergado essa realidade para que se diminua constantemente? Infelizmente, Júlio, a gente
tem os projetos sociais, mas a gente não consegue, né, sanar todos os problemas. Inclusive, a gente estava conversando essa semana, né, porque muitos casos acontecem, muitos casos é silenciado. Né, as pessoas não denunciam, tem a questão do medo. Mas também a gente tem que lembrar que a denúncia ela tem que se fazer. Né? Ela tem a denúncia anônima que a pessoa não precisa se identificar. Né? E quando o caso chega ao setor que é responsável para dar continuidade ao processo, aí a gente, no caso, tenta, né, na verdade, tenta, como é que diz a palavra? Proteger a criança e também denunciar o agressor. Mas quando a denúncia não é feita, infelizmente o caso silencia. Né? Então é isso que a gente vem trazendo para a população, que tem que denunciar mesmo, tem que gritar, tem que conversar com os filhos, escutar, porque muitas vezes o que acontece, o que chega para a gente é: a minha mãe não me escuta. Né? É importante a mãe sentar com o filho e escutar. Né? E a gente vai fazendo a nossa parte. Né? Toda a sociedade civil está com seus projetos sociais, onde a gente trabalha diretamente e indiretamente com esse público, né, que é a criança e adolescente, e às vezes eles vêm para a gente, às vezes conversa mais com a gente do que a própria família em casa, porque muitas vezes é o medo. Então a gente que somos pais, a gente tem que demonstrar para nossos filhos que a gente é amigo, e muitas vezes não chegar assim, gritar e nem dizer assim: olha, eu não quero lhe ouvir. Então deixa a criança ela mais restrita e ela com medo de conversar. Né? Então, é isso que a gente diz, que aqui a gente tem 7 instituições trabalhando com sociedade civil, com projetos sociais, que muitas delas já têm feito as denúncias, já têm encaminhado. Né? Você sabe que é um trabalho muito minucioso, é um trabalho muito delicado, que não é exposto, né? Mas assim, a gente tenta fazer a nossa parte para que a situação não aumente. Né? Por isso que vem hoje essa luta da caminhada, para mostrar à população do Lagoa de Itaenga que existe uma rede dentro do município que está para fazer esses atendimentos. Né? Então, quando a gente leva para a população essa caminhada, porque tem o Disque 100, tem vários meios de comunicar, de denunciar, tem o Conselho Tutelar, que está exposto, graças a Deus, está ali no centro, que é um local bem visível, que pode chegar lá no Conselho Tutelar, levar para os meninos, que eu tenho certeza que os meninos já direciona para o caminho que tem de se fazer, e isso a gente vai fazendo, cada um vai fazendo a parte da gente, porque é um trabalho de formiguinha, na verdade. Né? E dizer que a gente vai resolver todos os problemas, a gente não consegue, porque a população ainda não está conscientizada totalmente para essas demandas, para essas ações. Ô Zailton, e vocês como órgãos, né, que defendem a criança e o adolescente, que a palavra de vocês é que atribui muito aí o ato de denunciar para a própria sociedade, mas vocês como órgãos também, que são os protetores ali, que representa a sociedade civil, órgãos, né, que pertencem ao município também, tem também esse dever ou não de, vendo ali a olho nu, né, casos de exploração e de abuso sexual ali, já que vocês são pais e mães que também representam a criança e o adolescente em nosso município? Sim, Júlio. O Conselho Tutelar, Júlio, ele é um órgão autônomo, né, permanente e não jurisdicional, encarregado pela sociedade em zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Mas nada disso impede que nós, enquanto sociedade civil, não podemos denunciar, não podemos tomar alguma medida. Como diz o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dever de todos assegurar com absoluta prioridade a efetivação à saúde, à vida, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à convivência familiar e comunitária. Isso aí é um dever de toda a sociedade, mas o Conselho Tutelar, Júlio, previsto lá no artigo 136, né, as atribuições do Conselho Tutelar, uma das nossas atribuições que é fundamental enquanto órgão é requisitar os serviços. Por isso que dentro de qualquer violação fica um pouco até difícil o Conselho Tutelar chegar aqui neste momento e falar especificamente do dia 18 de maio, o dia que foi
oficializado o Dia Nacional contra o Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, porque o Conselho Tutelar, ele traz um leque de violações que o mais importante para nós era que não acontecesse, que não ocorresse, não só no nosso município, mas em município nenhum, nem no Brasil, a nível nacional. Porque a criança, eu acredito que é o futuro do amanhã, ela tem prioridade absoluta, previsto no artigo 1º do Estatuto. E aí, Júlio, o Conselho Tutelar, eu costumo sempre dizer na minha fala, que ele está sempre na ponta da lança, ele está sempre na linha de frente, tudo que se relaciona, tudo que se refere a uma criança e um adolescente, toda a sociedade, ela tem um olhar de imediato encaminhar ao Conselho Tutelar. Nem tudo que chega ao Conselho Tutelar é de nossas atribuições, mas nem por isso nós vamos deixar de atender a sociedade, de orientar e de encaminhar os casos às autoridades competentes, quando de fato o caso é da polícia. Quando a gente fala do abuso sexual, a sociedade, acredito que conhece, sabe, que caracteriza um crime. Tudo que se relaciona a um crime, seja ele o abandono, o abuso sexual, é de competência da polícia, porque caracterizou um crime. E aí o Conselho Tutelar, ele tem orientado, ele tem conscientizado dentro das nossas palestras, e guiando, encaminhando, quando é uma situação de encaminhar relatórios ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao CREAS, na qual também eu quero fazer um destaque, Júlio, ao nosso município, em nome da presidente do CONDIC aqui, onde o Conselho Tutelar hoje, ele pode tirar o chapéu para as associações, quando Edna cita aqui que nós temos 7 associações, e isso enriquece muito e fortalece muito o nosso trabalho. É onde tira aquelas crianças, aqueles adolescentes de uma área de vulnerabilidade, e isso diminuindo, isso é fato, as situações de vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes. É uma fala que precisa muito ser pontuada, que Lagoa de Itaenga é um município, Edna, rico em associações, e que isso tem colaborado muito para o nosso trabalho. Para Edna e para Preta, a gente vê que teve ali a defesa do Zailton em relação ao próprio Conselho Tutelar, e a gente percebe que a família, os vizinhos, né, se omitem, fazem vista grossa quando tem ali casos, né, que estão a olho nu diante de seus olhos. E aí? E agora, como agir diante de uma situação dessa? Porque para esses, né, que acompanham esses casos abertamente, eles definem, se o pai e a mãe não estão nem aí, e por que eu vou entrar nesse mato sem cachorro, né? É uma pergunta assim que a gente... Um abacaxi aí, descasque, viu, Edna? Bem descascado. Porque, assim, às vezes existem muitas críticas ao Conselho Tutelar, né? Mas a população, ela tem que entender que o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho sigiloso, né? E a questão, eu volto a dizer novamente, às vezes tem casos que acontecem onde a própria família não denuncia porque é um parente próximo. Aquela situação de dizer, eu não vou denunciar fulano, porque fulano vai preso, fulano vai responder. Mas a pessoa ela tem que ter a consciência que realmente ela tem que fazer essa denúncia, né? Muitas vezes tem pessoas que ficam dizendo, a gente não vai denunciar porque culpa é da menina, culpa é do menino, da criança. Não, a gente está ali para proteger. Então, realmente, existem esses casos. Mas quando a gente... ver que tem um acontecimento desse, a gente tem que se direcionar para fazer realmente essa denúncia, para que essa denúncia ela tenha uma atitude e ela tome casos, realmente para que seja punido o agressor, né? Ele não pode passar imune numa situação dessa. E eu tenho que sempre lembrar, eu estou dizendo porque a população ela tem que lembrar que hoje acontece com um fulano de fora, mas será que na minha família já não aconteceu? A gente tem filhos, né? Tem netos, tem sobrinhos, tem sobrinhas, então a gente tem que ter essa garantia de direito, tem que proteger, realmente tem que proteger. Mas se a população, volto a dizer novamente, se a população se cala, ela está sendo conivente a esse ato.
Né? Aqui a gente não pode brincar de conselho tutelar, não pode brincar de condica e não pode brincar de família. A gente tem que proteger, a gente tem que dar segurança aos nossos filhos. Né? Porque você sabe que 90% dos casos de violação de direito acontece dentro de casa. Né? Então, o cuidado tem que ser redobrado. É isso que a gente vem trazendo. Então, esse abacaxi aí, ele sempre vai existir. Né? Sempre vai existir, porque a população ela não colabora com o trabalho que é para desenvolver mesmo, para procurar a rede. Porque toda rede ela tem um caminho onde chegar. Tem o Ministério Público que está aí. Né? Como a gente pode dizer, eu não posso dizer meu nome, eu não quero dizer para não me comprometer e também não me prejudicar. Mas eu posso fazer uma denúncia sigilo. Né? Eu posso preservar minha identidade. Eu não posso estar calada, porque você sabe que o silêncio ele é perigoso. Né? O silêncio, quando você silencia, você está deixando uma criança ser abusada, você está deixando uma criança ser explorada, que lá na frente e amanhã pode ser o meu. Então, esse agressor, ele tem que mostrar, dar cara a tapa mesmo, dizer assim, ó, fulano está abusando e realmente ele vai ter que ser punido. Né? Eu sei que tem muita gente que tem medo, né? Porque às vezes muitos casos que acontecem, a pessoa que denunciar fica ameaçada, fica amedrontada. Mas tem outros caminhos que você pode fazer e pode denunciar sem se identificar. Né? Então, se a gente não trabalhar com essas temáticas, se a gente não fizer, então a gente vai estar sempre conivente a esses casos. Então, nunca vai deixar de cascar um abacaxi e também nunca vai deixar de acontecer essa violência. Então, a população ela tem que se juntar, ela tem que se unir, ela tem que medir forças para que a gente não... a gente não consegue acabar, mas a gente consegue amenizar. Então, no momento que eu amenizar essa situação aqui, a outra pessoa que já está com essa visão de fazer, ela já fica com medo, já não vai fazer. E também a conversa diretamente com os filhos ela é importante, porque os filhos ela vai perder o medo de chegar para o papai e a mamãe e dizer, olha, fulano, ela não me abusou, mas ela pegou assim nas minhas partes. Né? Então, é isso que a gente tem que estar conversando com a criança, para estar passando para ele que não existe o medo. A gente está ali para proteger, está ali para dar garantia de direito. Quando, na fala da Edna, né, e você fez essa pergunta, como a Edna bem falou, é algo que a gente não vai sanar, infelizmente, sempre vai existir, mas a nossa luta, ela realmente está aqui conscientizando. E aí, quando a gente, se o Conselho Tutelar, o CREAS, os órgãos vai atuar quando houver a denúncia. Se eu sou família, tenho algo e não denuncio, eu estou sendo conveniente, né, com aquele abusador. Eu sou um vizinho, um amigo, um parente, e eu sei de algo, eu preciso denunciar, mas eu não quero me identificar. Você tem esse acesso a isso. Você tem o Disque 100, você pode ligar, denunciar, e a denúncia vai chegar até o Conselho Tutelar, ao CREAS, e os órgãos vão aí fazer as demandas, o atendimento, para que possa sanar aquela situação, aquele problema. Infelizmente, hoje, a nossa sociedade tem um medo, né? O medo que o abusador, muitas vezes, ele ameaça. Ameaça tanto a vítima ou algum parente. Você está sabendo, se você denunciar, eu faço isso e isso. Então, tem essa questão também. Só que a gente precisa conscientizar a população que a gente não pode deixar que esse medo tome conta da gente. A gente vai contribuir para que aquela criança sendo abusada continue sendo abusada. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pais, mães, estiver atentos às situações. E aí, a gente, enquanto conselho, eu estava fazendo reflexão aqui agora, enquanto conselho da criança e adolescente, a gente tem promovido essa política de proteção. Mas de que forma, Preta? A gente tem protegido de que forma? Trazendo apoio às instituições que trabalham com projetos sociais. Então, com Dica hoje, a gente tem 7 instituições, são ativas, trabalham com projetos sociais, trabalham diretamente com crianças e adolescentes. E muitas vezes, esse tipo de violação, nos projetos, através das equipes, né, dos técnicos, são descobertos algumas situações. E aí, é dessa forma que a gente tem protegido a criança e adolescente do nosso município. É o trabalho em rede.
O trabalho em rede é essa forma que a gente está fazendo. A gente está ali, enquanto Condiga, discutindo ali projetos, as ações para o nosso município, porque é para proteger nossas crianças e nossos adolescentes, que eles são nossa prioridade. E aí a gente dando esse apoio às instituições através de projetos, através do financiamento para os projetos, eles têm atendido nossas crianças e adolescentes. E aí, através disso, a gente tem conseguido proteger com certeza. A gente não consegue chegar a 100%, infelizmente, não, mas a gente tem feito um trabalho com as instituições, e aí, quando se descoberto, a instituição caminha para os órgãos que tem que se encaminhar para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai atuar. Então, é dessa forma que o Condica, hoje, né, já atuando há alguns anos aí, a gente está nessa ativa, nessa proteção. E essa proteção é o trabalho em rede. Então, essa rede, a gente precisa andar de mão dadas. A gente precisa andar de mão dadas. Eu não posso pensar no isso, eu aqui, não. É a rede de proteção da criança e do adolescente no município. Então, toda a rede precisa estar engajada. É Conselho Tutelar, é Condica, é secretarias que trabalham diretamente com a política da criança e do adolescente, CREAS, instituições, que as instituições aí fazem um trabalho belíssimo no nosso município, tem contribuído muito para o engajamento e fortalecimento da política da criança e do adolescente no nosso município. E o Condica está aqui para dizer realmente que a gente tem feito, efetivado, com certeza, a política da criança e adolescente, e a gente tem promovido essa proteção às nossas crianças e adolescentes. Queremos fazer mais? Queremos, com certeza. A gente trabalha todos os dias ali, buscando, articulando, fazendo parceria, para que a gente possa estar cada vez mais fortalecido, cada vez mais, para proteger nossas crianças e adolescentes. Porque a gente precisa. A gente não pode fazer isso no meio de maio, não. A gente faz isso, tenho certeza. Nós fazemos isso durante o ano todo. Durante todo o ano. Mas a gente precisa realmente enfatizar mais todo mês. Próximo mês aí vai vir já outra temática. E a temática também entra a exploração também sexual de crianças e adolescentes, que é o trabalho infantil. Que tem muitas pessoas, muito abusador, que se aproveita disso. Então, assim, a gente enquanto rede, a gente enquanto militante, a gente precisa realmente vestir a camisa. Não fazer de conta, não. Nem fazer de conta, chegar ao 18 de maio, botei a blusa laranja, estou ali. A gente precisa vestir a camisa e dizer, realmente, estou aqui para proteger, estou aqui lutando, estou buscando meios para proteger nossas crianças e adolescentes. Então, a rede precisa estar junta, unidas, para que realmente a política da criança possa continuar cada vez mais fortalecida no nosso município. Vamos agora mais fundo, Zailton. Tem aquele caso, vamos supor assim, vamos pegar um exemplo. Na minha rua, aí de repente eu ouvindo toda essa história de vocês, né, de Ébida, de Preta, de Zailton como conselheiro tutelar, e ali na minha rua mora um cidadão que ele, onde para a sociedade isso tem sido em muitos momentos mais comum do que se imagina. E aquele cidadão tem ali 30, 35 anos, mora justamente, está ali morando, né, maritalmente com uma adolescente, 13, 14, 15 anos. Mas eu vou denunciar ao conselho, mas só que o pai e a mãe permitiu. Como é que vocês têm encarado essa situação aí? Isso aí é algo para agora pensar, refletir. E aí? Aí entra o abuso, a exploração sexual. Abacaxi para tu aí, Zailton. É importante esses momentos, né, Júlio? Porque a gente, por mais que a gente se prepare para chegar aqui e falar, deixar uma mensagem, são situações que são perguntas elaboradas e que de fato é o abacaxi mesmo. E a gente, dentro dessa função, dentro desse trabalho em rede, esse trabalho de garantia de direitos, e são muitas situações que acontecem. Eu costumo dizer sempre que eu sou um cara que eu vou muito de improviso, né? Eu não me preparo, não, eu vou lá e eu sei que lá as coisas vão ganhar outro roteiro, e eu gosto muito de pegar os deixa, de quem me antecede na fala, e ali eu vou estudando, eu vou ouvindo e vou. E eu costumo sempre dizer que hoje eu estou, né, como conselheiro tutelar, eu sou o conselheiro mais antigo, conduzindo aí o segundo mandato,
E muitas vezes eu peço socorro até mesmo os mais novos que chegaram ontem, porque tem demanda e tem situação, Júlio, que a gente pergunta assim, meu Deus, por onde é que nós vamos começar? E aí a gente precisa chamar o colegiado, na qual quero mandar um forte abraço aqui a todos os conselheiros tutelares, Paulo Ricardo, Elisete, Eliene, Valmir, Sidraque e todos os colaboradores, nosso amigo Paulinho, que é um excelente profissional, que está com a gente diariamente. E aí, Júlio, existem demandas e situações como essa pergunta que você aqui mencionou, né? É uma situação bem delicada, onde aí, no meu entendimento, Júlio, envolve tudo, né? Envolve um abuso sexual, envolve uma exploração sexual, porque muitas vezes ele consegue se E lembrando, viu, que situações como essas que eu acabei de relatar aqui, isso é mais comum do que se imagina na sociedade de ontem, hoje e certamente na sociedade do amanhã. Correto, Júlio, concordo perfeitamente. E aí, Júlio, fundamentado, né, dentro do estatuto, é caracterizado sim um abuso sexual, uma exploração sexual, e o Conselho Tutelar, como Preta bem mencionou aqui, o estatuto ele deixa bem claro que a gente comete uma violação de direito por ação e omissão. Como eu citei no artigo 4º, é um dever de todos. Então é preciso, Júlio, que essa denúncia ela chegue até o Conselho Tutelar para que nós possamos encaminhar o caso ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que é de fato as autoridades competentes para tomar medida, para tomar decisões referente ao caso. E nós deixamos isso bem claro. A gente, em momento algum, a gente vai dizer que está certo. Às vezes, o artigo 22, Júlio, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem dizer que aos pais incumbe a responsabilidade e proteção de guarda dos filhos menores. Então, dentro de uma situação dessa, quando os genitores, ele tem conhecimento total desse abuso sexual e não procura de fato as autoridades para que sejam tomadas as medidas cabíveis, ele de fato, ele também cometeu uma violação de direito por omissão. Então, não só ele, como toda a sociedade civil que tem conhecimento, o Conselho Tutelar, como Preta, Edna, que bem mencionou, nós não paramos, nós estamos ativos o tempo todo, são muitas demandas. Esse caso da exploração e do abuso sexual é um caso mais delicado, é um caso mais sensível do que mesmo os outros. O Conselho Tutelar ele atua dentro de várias áreas aí de abandono, de negligência, de maus tratos. Esse caso da exploração sexual é um caso muito delicado. Trabalho infantil, está lá no artigo 60 do Estatuto, é proibido trabalho a menores de 14 anos, exceto jovem aprendiz, certo? Então, essa situação aí, Júlio, é uma situação que nós temos atuado sim, nós temos conhecimento sim. Já chegou casos dessa natureza para que vocês pudessem intervir? Desde que você assumiu como conselheiro, já chegou algum caso dessa natureza que o Conselho, o Condica, teve que estar lhe discutindo para intervir? Sim, Júlio, sim, teve sim. E aí o Conselho Tutelar, ele faz aquilo que de fato é de sua atribuição, né? Encaminhar, requisitar os serviços. O Conselho Tutelar, ele não é um órgão que executa, que vai lá. Antes de eu vir para cá, nós acabamos de receber uma denúncia e nós colhemos, registramos. E quando se trata, Júlio, que hoje é uma das situações e da demanda que mais o Conselho Tutelar tem atendido no nosso município, são situações de guarda compartilhada. E quando se trata de uma guarda compartilhada, é uma decisão que só o Poder Judiciário pode decidir. Então tem situações que o pessoal vai até o Conselho Tutelar, nós não deixamos de atender de forma alguma, mas aí nós precisamos orientar, conscientizar e encaminhar o caso à autoridade competente que de fato nessa situação de guarda compartilhada, o abuso sexual, a exploração sexual, trata-se de um crime quando se fala de exploração e de abuso sexual. Então as autoridades competentes é que de fato devem tomar as medidas cabíveis. Edna, e tem aquela outra situação também, que vocês sempre pontuam que qualquer pessoa da sociedade pode denunciar um abusador, um explorador. Mas lembrando que muitas vezes esses denunciantes fazem denúncias falsas.
Como é que acontece aí o processo que vocês recebem denúncia, né, desse tipo? Como é que é feito isso aí? Vocês buscam fazer ali a ouvida de todas as partes ou é simplesmente ouvir aquela denúncia e enviar o caso para as demais autoridades, Ministério Público, Polícia, e aí? Júlio, pelo meu conhecimento, todas as denúncias elas têm que ser analisadas, né? A gente recebe a denúncia, no caso o Conselho Tutelar, né, que é um órgão que as denúncias vão diretamente para eles recebem a denúncia e vai analisar as denúncias e vão fazer as visitas, né? Isso já, Zailton. Zailton vai fazer parte disso aí, porque sempre quem recebe as denúncias são o Conselho, né? Correto, Edna, correto. E a pergunta, Juliana, é bem pertinente. O Conselho Tutelar, quando ele recebe a denúncia, a gente precisa de fato ouvir a outra parte, né? Porque nem tudo que chega ao conhecimento do Conselho Tutelar, isso de fato a gente pode dizer que procede. Porém, quando nós colhemos a denúncia, nós fazemos o registro em nosso livro, lançamos no sistema do CIPIA, e aí notificamos aquele que foi denunciado, né? Seja genitor ou genitora, que esteja cometendo a violação de direito, e aí nós precisamos conversar para de fato nós entendermos se de fato aquela denúncia procede ou não procede. Se na verdade a denúncia ela for procedente, o Conselho Tutelar, dentro das suas atribuições, dentro daquilo que confere o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos tomar as medidas e estar encaminhando aos órgãos competentes. Seja ele o CREAS, se for caso de um adolescente que precisa de acompanhamento psicológico, se for o Ministério Público, se for o Poder Judiciário, se for um caso que exija a necessidade de uma investigação, vamos encaminhar a polícia, para que a polícia possa estar fazendo o serviço de investigação. E aí o Conselho Tutelar ele vai requisitar e encaminhar os casos. Mas é mais ou menos dessa forma que funciona. Assim, Júlio, imagine se todas as denúncias chegar e não for analisada, já for penalizada. Então vai ter pessoas inocentes ali pagando pelo ato que não cometeu. Mas também tem pessoas que vai ser penalizado pelo ato que cometeu, né? Por isso que os cuidados de receber essas denúncias e seguir o que Zailton está fazendo. E a pergunta, Júlia, ela é bem pertinente, por conta que nós temos recebido várias denúncias, Júlia, que de fato ela não procede. Às vezes são conflitos familiares, às vezes vizinho que não se dá bem com outro vizinho, e chega lá no Conselho Tutelar e faz uma denúncia, e quando a gente vai apurar os fatos, vai entender de perto, a gente começa a entender que de fato a denúncia não procede. Então aí simplesmente nós fechamos o relato, né, com a denúncia improcedente e encerramos o caso. Mas também vale salientar aqui, deixar bem claro, que muitas denúncias, Júlio, ela procede. E o Conselho Tutelar, dentro de suas atribuições, está atuando o tempo todo e tomando as medidas. Eu vou até pontuar uma fala aqui, que às vezes a gente fica até triste pelo fato de ouvir minoria, meia dúzia de pessoas da sociedade civil que fala que o Conselho Tutelar não faz nada, que o Conselho Tutelar não resolve. De fato, eu até entendo, tem muitas coisas que o Conselho Tutelar, ele gostaria muito de tomar medidas, mas todas as decisões do Conselho Tutelar, ela é fundamentada, ela é baseada dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma decisão tomada pelo Conselho Tutelar, ela é tomada de achismo, porque fulano é meu amigo, porque fulano eu conheço desde pequena. Ela precisa ser tomada, fundamentada, baseada na lei. É o que nos rege, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos ao vivo no programa Itaenga Notícias de hoje, falando com os que representam o CONDIC e o Conselho Tutelar. Mas quais são, Edna, aí os principais sinais comportamentais e físicos que podem indicar que uma criança ou adolescente está sofrendo abuso? Júlio, o primeiro sinal é a questão da criança e adolescente ele ficar calado, né? Porque você tem que prestar atenção no comportamento, né? Às vezes, quando é muito agitado, às vezes o menino está quieto, você tem que ir lá junto perguntar o que é que está acontecendo. Às vezes, quando está muito agressivo, também tem que perguntar o que é que está acontecendo, até chorando muito também. Então, tem vários comportamentos que a mãe, ela identifica, né? Tem vários comportamentos que até a professora, dentro da sala de aula, ela vai identificar o que é que aquela criança está acontecendo, porque ou está calada demais, ou está chorando demais, ou está agressiva,
né? Tem um caso também, tem trabalho também que é identificado até no desenho, né? Muitas vezes, até no desenho, quando a criança faz um desenho, aí você vai identificar por que a criança está desenhando dessa forma, né? Alguma coisa está acontecendo. E se você for sentar para investigar, você vai entender o porquê, né? Então tem vários comportamentos, vários sinais que você vai identificar o que é que está acontecendo na questão do abuso, né? Tanto do abuso quanto da exploração, né? Uma coisa bem, aproveitar o momento também, que é uma ferramenta que a gente tem, que é o celular, né? Existe também os abusos nas redes sociais. Mas só né? que a própria família, Edna, está entregando assim de mãos beijadas, sei lá, toma aí, ó, se vira aí, que essa aqui vai ser a sua babá eletrônica. Aí é onde está o perigo, né? Porque muitos abusadores estão ali por trás, né? Se passando até pelo adolescente, pela criança, outro amiguinho, e dali começa a pegar a confiança daquela criança. Depois que ele pega a criança, aí começa pedindo foto, pedindo vídeo, perguntando como é que é a roupa que está vestido, manda uma fotozinha para eu te ver, que está bonitinho. Aí a criança vai se embelezando ali, vai encaminhando, vai mandando a foto. E aos pais, assim, durante o dia de tanto trabalho cansado, não chega o momento de sentar para pegar esse celular para estar acompanhando, né? Muitos casos que a gente está vendo é isso. A rede social é onde está trazendo também esses casos de abuso. Inclusive, a gente já teve conhecimento de até adolescente querer fugir, porque conheceu uma pessoa por telefone. Quando a gente veio e sentir saber do acontecido, foi onde a gente chegou e conversou e disse ao pai, ó, cuidado que fulano está preparando assim, 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 foi quem identificou. Então, imagine se a gente não tivesse, né, visto essa situação. Hoje ninguém sabia nem o que estava acontecendo. Então, é uma ferramenta que, para quem sabe usar, é uma ferramenta excelente, é um trabalho excelente, mas para quem não sabe, e deixar principalmente na mão de adolescente. É o que hoje a gente passa mais. Se você passar aí na praça, tá os meninos tudo sentados no celular mexendo, nem presta atenção no que está acontecendo. É por isso que hoje tem a lei, né, que é proibido levar o celular dentro da sala de aula, porque muitas vezes também não está nem prestando atenção. Então, os cuidados, né? Então, tem vários sinais que podem ser identificados, sim, né? Cabe a pessoa olhar, sentar e conversar diretamente para ver, porque acontece, tem muitas coisas que acontecem, e às vezes, se não olhar, né, no pé da letra, porque eu tenho meus filhos, tenho meu neto, eu tenho um neto de 5 anos, mas eu sei, quando ele chega assim, muito perturbado, eu sei o que está acontecendo. Às vezes é estressado, cansado, né? A gente tem que estar vigiando 24 horas. 24 horas a gente tem que estar de olho aberto. E vocês fizeram algum movimento já nesse dia de hoje, ou farão algum movimento, Preta, para lembrar o 18 de maio? Sim, Júlio. Hoje nós realizamos a caminhada, né? 18 de maio, e com toda a rede. Quando o Zailton falou assim, antes de sair, acabei de receber uma denúncia, talvez, né, quem não sabe, que talvez foi depois da caminhada, né, quem não sabe. E aí a gente precisa realmente estar saindo, né, nas ruas falando sobre essa situação. E hoje, dia 18, a gente realizou a caminhada, né, pela parte da manhã, saindo ali de frente à prefeitura, encerrando aqui em frente à Secretaria da Assistência Social. Então, foi uma caminhada muito participativa da população, e nós agradecemos, né, por esse momento, por todos estar ali colaborando, contribuindo conosco, onde tivemos ali várias representações aqui do nosso município. O Condiga esteve à frente para realizar essa caminhada, porque é uma caminhada que precisa ser realizado para que as crianças e adolescentes possam estar participando, e eles são o principal dessa temática. Então, eles precisam participar de um evento para eles escutarem ali quem são os militantes ali falando que é proibido, que não pode, que isso é crime. Eles precisam estar ouvindo. Então, assim, a caminhada foi realizada com um grupo muito bom de crianças e adolescentes, e nós tivemos ali a participação, né, das associações. Tivemos a SECO, a ASSIM, Conexão Social, Raul de Luz, o CEDILE, Secretaria de Educação, o João Vieira também com a turma, o Conselho Tutelar, o CREAS, a Escola Cipriano, a Secretaria de Esporte e Juventude, Geração Futuro, e Guarda Municipal também esteve ali, nos apoiando para a gente fazer essa caminhada, onde a gente saiu ali
de frente à prefeitura até aqui até o João Vieira, e nós também queremos agradecer a todos que participaram, a todos, diretamente e indiretamente, nessa caminhada de hoje, o pessoal também lá do seu Unicef que participaram, e nós queremos dizer, a gente não pode se calar, a gente precisa continuar. A gente também quer agradecer também ao prefeito Dimas, que concedeu o carro de som para que a gente pudesse estar indo aí na rua, né, gritando, falando, dizendo que isso não pode ser crime, e foi o que a gente fez hoje. E aí estamos aqui na rádio, né, para a população estar ouvindo, e muitas vezes, quando o Júlio perguntou sobre essa questão de sinais, a gente pais, o estatuto é bem claro, os pais são totalmente, primeiro responsáveis são os pais. Então, os pais precisam estar policiando, observando seus filhos. Uma criança ou adolescente que passa horas e horas dentro de um quarto, trancado num celular, o que ele está fazendo? Muitas vezes está ali sendo abusado e a criança nem sabe que está sendo abusada. Tem alguém lá por trás, dali, desse celular, conversando, jogando conversa, pedindo isso, pedindo aquilo, foto, e aí a criança termina realmente sendo abusada, e muitos pais não observam isso, não têm esse cuidado, acham que a criança está dentro do quarto, porque criança precisa estar brincando, precisa estar estudando, precisa estar interagindo com outras crianças, adolescentes. Então, assim, a gente no nosso município tem vários projetos. Essa criança ou adolescente, de manhã está na escola, tem um contraturno, à tarde tem um projeto. Então, pai e mãe, atenção, muita atenção às suas crianças, os seus filhos. Eles são o bem mais valioso que você tem. Então, proteja sua criança ou adolescente. Então, nós que também somos militantes, a gente sabe de algo, denuncie, diz que sim. Nós temos os órgãos aí. Eu não vou falar com fulano, não vou falar. Pode ir lá no Condica, chegue lá, fale com o Edna, chegue lá, fale com a equipe. A gente vai encaminhar também, vai encaminhar para o Conselho Tutelar. Então, também eu disse que sim, que é para denunciar. Então, assim, a gente aqui agradece a população que muitos têm abraçado a causa. É como o Zé falou, alguns dizem assim, o Conselho Tutelar não faz nada. Olha, o que é o Condica? Mas aí são um trabalho de formiguinha. A gente estamos ali com o Condica, trabalhando essa política, nessa defesa, lutando, buscando, como eu falei no início, articulando para que a gente possa conseguir articulações para estar apoiando essa política. E o Conselho Tutelar não trabalha não? Trabalha muito. Só que o trabalho do Conselho Tutelar, ele é minucioso e é sigiloso. Não pode estar publicando ou falando que eu fiz isso, foi atendido pelos casos, foi fulano, ciclano, não pode. É sigiloso, até porque a política, nessa ação que eles trabalham, é algo muito, que a gente pode dizer, até arriscado, que infelizmente muitas pessoas chegam a ameaçar os conselheiros. A gente tem casos de conselheiro que se saiu do município por as situações, por falta de entendimento daquela pessoa, daquele responsável, achando que a culpa é do Conselho Tutelar. Não. Muitas vezes a culpa somos nossa, que a gente vê e deixa permitir que aquilo continue acontecendo. Então, você pai, você mãe, responsável, avô, tia, denuncie. Então, observe suas crianças. Observe o comportamento. A minha criança, meu filho interagia, brincava, de repente a criança se fecha. Na escola, os professores também, observe as crianças também. A gente também vai continuar essa ação. Vamos fazer também com as escolas, palestras. A gente está só aguardando, né, a secretária de Educação, Leia, para passar para a gente o calendário, que a gente vai dar palestra nas escolas também com essa temática. Dia 28 também. Pais, dia 28 também, estou vendo aqui nas publicações do perfil da prefeitura, vai ter uma caminhada Passos que Protege, né? Isso, tem uma corrida que é organizada pela Secretaria de Esporte e Juventude, que é Jackson e Júnior Rosa. Estão aí também no dia 28 fazendo essa corrida alusiva ao 18 de maio. Então aí também vai ter no dia 28 de maio, à noite, às 18 horas. E é assim, Júlia, a gente precisa, enquanto militantes, enquanto conselho, enquanto rede, realmente estar trabalhando nessa defesa e buscando meios realmente para estar garantindo e protegendo nossas crianças e adolescentes. 1 minuto para a Edna se despedir. Quero aqui agradecer o espaço, né, por deixar a gente vir para cá, né, trazer nossa mensagem à população itenguense. Em breve voltaremos novamente. Edna, anualmente nós, de alguma maneira, estamos aqui discutindo nesse mesmo local esses assuntos, né?
Todo Já é ano, tradição, né? já é tradição a gente vir para cá. Né? Quero aqui agradecer também à população, né? Toda a secretaria por estar junto conosco aqui nessa luta, nessa causa. A toda a sociedade civil, especialmente, tem um carinho enorme por todos os representantes da sociedade civil, que é onde está engajado ali diretamente com nossas crianças e adolescentes. Também aqui ao Conselho Tutelar, que eu tenho um carinho imenso pelos nossos conselheiros, que eu digo que são os super-homens aqui de Lagoa de Itaenga, porque para quem está lá na ponta não é fácil. Já encontrei esses meninos aqui, eu venho de um evento de Maracatu, você sabe que eu sou da cultura, e eu venho de madrugada assim, das sambadas de Maracatu, 3, 4 horas da manhã, encontro esses meninos de madrugada saindo para alguma ação, né? E tenho um carinho imenso por ele, porque os meninos aqui do Conselho Tutelar, eles trabalham, como o Preta falou, né? Quero agradecer aqui ao prefeito Dimas por ter disponibilizado o carro de som, né? Edson, que estava ali no carro também, né, dando apoio, né? Aqui um agradecimento nosso aqui do Conselho, e também aos nossos conselheiros de direito, né? Que está lá junto conosco. É um conselho ativo, tanto o Conselho Tutelar como o Conselho de Direito, né? Sempre quando a gente coloca lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo, viu, Júlio? Que está lá toda a sociedade civil e representante do governo de cada secretaria, quando a gente diz, ó, vamos se juntar para nos reunir, para a gente fazer uma caminhada ou uma reunião, então todo mundo abraça a causa, todo mundo ali está junto. Então a briga, feita de história, a briga não é só de Edna, nem de Preta, mas é de todos nós. Então, quando a gente vem para a rua gritar, trazer nossa reivindicação, nossa proposta, então a gente está todo mundo junto trabalhando pela população. Pronto, Zailton, tem um minutinho só para você se despedir e dizer também aí que o Conselho Tutelar tem também, eu não sei se você lembra, né? Mas se você lembrar, anuncia aí o número do telefone do Conselho Tutelar. Deixa eu só... E minha equipe, né? A equipe com dica, não podia deixar de abraçar aqui minha equipe, que é meu braço direito, que lá do Conselho. Júlio, nesse momento eu quero agradecer primeiramente a Deus por me permitir estar aqui nesse momento, por ter me dado tanta sabedoria, tanto discernimento, né? Para eu estar exercendo essa missão tão importante na qual foi confiada, né, por toda a sociedade civil aqui do nosso município, na qual eu faço e exerço com muito amor, com muita dedicação, com muita força de vontade. Quero aqui também agradecer a você, Júlio, pelo espaço, né? Sempre que a gente entramos em contato com você, a gente tem aquele espaçozinho aqui disponível. Quero aqui também agradecer e parabenizar aqui a mídia. O nosso amigo Evandro está aqui o tempo todo aqui. Uma coisa que eu não sou muito ligeiro, mas eu admiro quem mexe com essa mídia aí. Então é isso aí, Júlio. Quero aqui deixar um abraço a todos os conselheiros tutelares, né? Que defendem essa causa, que exercem suas funções da melhor forma, cada um do seu jeito, cada um com a sua metodologia, mas um só objetivo, que é garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Quero aqui também deixar um forte abraço a essas duas mulheres que estão aqui do meu lado, que desde que eu entrei, tem colaborado muito para a minha função e que tem nos apoiado muito. Forte abraço a todos e vamos continuar sempre na luta, garantindo e defendendo os direitos da criança e do adolescente. Tamo junto. Você não lembra do número do telefone, não, né? Boa pergunta, Júlio. Desculpa, eu tava esquecendo, fiquei emocionado. Não viagem não, rapaz. Eu lembro sim. eu lembro quase todos os artigos do Estatuto. 267, como é que eu não lembro do número do Conselho? O número do Conselho é o 7342-1044. Repita. 7342-1044. Pela terceira vez, repita. 7342-1044. Esse é o número do Conselho Tutelar. Está disponível, Júlio, à disposição 24 horas de domingo a domingo. Inclusive está aqui do meu lado. Se ele tocar, eu paro a entrevista e atendo. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. E até a próxima oportunidade, Júlio. Valeu a todos e todas, um abraço. Vem aí, Mano Antônio na tarde Super Brega. Uma boa semana pra gente. Lembrando que hoje vai ter sessão ordinária na Câmara Municipal com transmissão ao vivo da Itaenga FM às 19 horas, 7 da noite.
CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga.